Olá! Boas-vindas a mais um mergulho no nosso material. Hoje a gente vai desvendar a verdadeira base da nossa comunicação, os substantivos. Sabe aqueles blocos de construção essenciais que dão nome a absolutamente tudo o que existe no nosso universo? Desde os objetos físicos que a gente pode tocar até os conceitos mais abstratos que a gente só sente. Tudo, literalmente tudo, depende dessa classe de palavras para ganhar vida na linguagem. É fascinante pensar em como a gente estrutura a nossa realidade simplesmente dando nome às coisas, não é? Bom, para começar do jeito certo, vamos estabelecer uma definição fundamental logo de cara. O substantivo é o que chamamos de classe de palavras variável. Mas o que isso significa na prática? Significa que ele funciona como uma etiqueta superpoderosa para seres, objetos, lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações, enfim, o pacote completo. E por ser variável, ele tem uma capacidade incrível de se adaptar aos contextos. Ele flexiona em gênero, tipo masculino e feminino, em número, transitando do singular para o plural, e até em grau, com os aumentativos e diminutivos. É uma ferramenta linguística absurdamente flexível. E é exatamente por isso que o estudo dos substantivos é, de fato, a base absoluta da gramática. Pensa bem, sem eles, as outras palavras ficariam simplesmente orbitando no vazio, sem ter a quem se referir. Eles são a âncora de tudo. Então, para organizar o nosso raciocínio de hoje, a gente dividiu esse tema gigante em 4 passos lógicos e bem tranquilos. 1. A base da gramática. 2. Classificações em pares opostos. 3. A flexão de gênero. E 4. O substantivo na oração. Vamos lá para o número 1, a base da gramática, nomeando a realidade. Agora, a seção 2, classificações em pares opostos, onde a gente passa a entender pelo contraste. Aqui, a coisa fica bem interessante. O primeiro desses contrastes é provavelmente o mais intuitivo de todos. De um lado, a gente tem o substantivo comum, que nomeia elementos de uma espécie de um jeito bem genérico. Imagina palavras como cidade, aluno ou rio. Do outro lado, vem o substantivo próprio, que pega essa ideia genérica e pinça um ser único, muito específico dentro daquela espécie. E tem aquele detalhe visual que nunca falha, nomes próprios sempre exigem a letra inicial maiúscula. Então, aquela cidade genérica vira cidade específica de serrana, e o rio se transforma no rio Amazonas. Passando para o próximo par, o ponto crucial aqui é a dependência de existência. Parece papo de filosofia, mas olha só. O substantivo concreto nomeia seres que têm existência independente. E aqui tem um detalhe sensacional. Não importa se é algo real que dá para tocar, tipo uma mesa ou o vento, ou se é um ser imaginário, tipo uma sereia. Se na nossa mente esse ser existe por conta própria, ele é concreto. Em oposição total a isso, o substantivo abstrato nomeia ações, estados, qualidades ou sentimentos que dependem absolutamente de outro ser para existir. A beleza ou a saudade não ficam flutuando no ar sozinhas, certo? Elas precisam de alguém que seja belo ou de alguém que sinta essa saudade. E avançando na nossa lista, a gente chega na estrutura da palavra em si. Dá para notar que alguns desses blocos de construção usam só um núcleo de significado, o que a gente chama de radical. Esse é o substantivo simples, como nas palavras chuva e flor. Já o substantivo composto resolveu unir forças. Ele junta 2 ou mais radicais para criar um conceito inteiramente novo. Quando a gente junta essas ideias, acaba criando coisas como guarda-chuva ou aquele exemplo bem poético, o beija-flor. Agora, olhando para a origem do nosso vocabulário, o par primitivo e derivado funciona tipo uma árvore genealógica das palavras. O substantivo primitivo é o originalzão, aquele que não vem de nenhuma outra palavra da língua, tipo livro ou pedra. Eles são a semente. O substantivo derivado, por outro lado, é construído em cima dessa base. Então do livro nasce a livraria, da pedra surge o pedregulho. É um sistema de expansão contínua super inteligente. E bom, quebrando um pouquinho a regra dos pares opostos, a gente tem uma categoria única e muito elegante, os substantivos coletivos. O que é incrível aqui é que, mesmo estando no singular, essas palavras têm o superpoder de nomear um conjunto inteirinho de seres da mesma espécie. É uma forma altamente eficiente de se comunicar. Em vez de falar vários lobos, a gente usa alcateia. Um conjunto de livros forma uma biblioteca. E um grupo de estrelas. É poeticamente capturado pela palavra constelação. Certo, chegamos ao número 3, a flexão de gênero e como os nomes se adaptam. Vamos mergulhar na divisão básica que rege essa flexão de gênero. Primeiro, temos os substantivos biformes. O próprio prefixo já entrega o jogo, né? 2 formas, uma estruturada para o masculino e outra para o feminino, com uma transição bem clara entre professor e professora. Em contraste, a gente tem os uniformes. Essas são palavras que usam uma única forma fixa para representar ambos os sexos. E aí, claro, elas precisam de outras estratégias para fazer essa distinção.
E a lógica por trás dos substantivos uniformes é fascinante quando a gente divide nas 3 subcategorias. Primeiro vem os epicenos, que a gente usa para animais, onde simplesmente adicionamos as palavras macho ou fêmea para explicar quem é quem, tipo cobra macho. Segundo, os sobrecomuns. Esses são aplicados a pessoas, mas possuem um só gênero gramatical que não muda nunca, tipo a criança ou a testemunha. E por fim, os comuns de 2 gêneros, onde a palavra em si fica intacta, mas a gente terceiriza a distinção de gênero para o artigo que vem antes dela, como o artista contrapondo com a artista. Genial, não acha? E vamos para a nossa última parte, a seção 4. O substantivo na oração, atuando como núcleo da frase. Aqui a gente percebe que os substantivos definitivamente não são meros figurantes dentro de uma frase. Muito pelo contrário, eles assumem papéis fundamentais. A regra de ouro é que o substantivo costuma ser o núcleo, ou seja, o coração, a parte mais importante e central das funções sintáticas nas quais ele aparece. Então, a grande sacada para levar daqui é que os substantivos atuam como verdadeiros pilares de sustentação de uma frase. Se temos um sujeito realizando uma ação, o núcleo desse sujeito quase sempre é um substantivo. Se tem um objeto recebendo essa ação, seja direta ou indiretamente, adivinha? O núcleo também vai ser um substantivo. E o mesmo vale para o complemento nominal. Eles são basicamente o centro gravitacional ao redor do qual todo o resto da frase orbita. E para fechar essa nossa análise de hoje, vale muito a pena a gente refletir sobre uma questão de natureza quase filosófica. Nós vimos como essas palavras são as etiquetas da realidade. Mas pensa comigo, se o substantivo é exatamente o que dá nome a tudo que existe, será que algo pode realmente existir na nossa percepção e no nosso entendimento do mundo sem antes receber um substantivo? É uma reflexão muito poderosa sobre o peso enorme da gramática na forma como vivenciamos a própria realidade. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação, continuem observando as palavras ao redor e até a próxima.